Boa noite, pessoal. Vamos encaminhar a quarta aula do meu estágio de educação infantil. Meu nome é Liviane, meu RU é 3397243. O meu curso é segunda licenciatura em Pedagogia e Mopolo em Bugaçu. Hoje a gente vai falar sobre a importância da família para a criança autista, né? Essa questão essa importância ela é mais relacionada ao acompanhamento, né, da família, né, com essas crianças, né? Como é que tem que ser esse acompanhamento, né? Quais medos têm que ser sanados, né, para com essa necessidade, né, essa deficiência da criança. Essa informação eu retirei de um artigo que eu li e achei muito interessante, né? Tem as informações, né, de responsabilidades, de deveres, né? Quem tem que ser responsáveis, né, para além da família, né? Quais órgãos têm que ser responsáveis, né, para poder cuidar dessa criança também dentro de uma escola. É importante ressaltar que, de acordo com a Constituição Brasileira de 1988, o Estado deve assegurar os direitos das pessoas com deficiência e seu atendimento adequado, mas compatível com as perspectivas capitalistas, as pessoas portadoras de deficiência são consideradas incapazes, improdutivas, normalmente não consumidoras e que custam caro aos cofres públicos. Serra, em 2010, ele esclarece que as iniciativas familiares, muito embora tenham contribuído bastante, também reforçam a ideia de que o deficiente é um problema da família e não da sociedade, e ela que deve carregar a cruz. Essa questão de que ela deve carregar a cruz é muito delicado, né? Até porque, logicamente, né, é responsabilidade dos pais, mas inclusive do governo também para obter verbas, né? Para obter verbas para que a gente possa sanar algumas dificuldades dessas crianças, né? Elas não podem ficar em casa, elas têm que ter um lugar, uma escola, um ambiente onde elas possam também adquirir conhecimentos, né? Então é dever sim do Estado, eles têm sim que assegurar essas crianças sim, e tem que correr atrás dos direitos delas sim. Porém, seja qual for a proposta pedagógica, um atendimento consciente e responsável não deve acontecer somente no âmbito escolar. A família do indivíduo com autismo possui papel decisivo no seu desenvolvimento educacional. Trata-se de famílias que experimentam dores e decepções em diversas fases da vida, começando pelo momento da notícia da deficiência e durante o processo de desenvolvimento da criança. A exclusão social, segundo essa autora, a autora de onde eu tirei essa informação, né, tem sido frequente nessas situações, independente, muitas vezes, da situação socioeconômica. Na hora de matricular o filho na escola, por exemplo, os pais que possuem condições para pagar uma escola particular experimentam as mesmas dificuldades dos pais que só têm a escola pública como opção. Os entraves são os mesmos que travam as duas portas, ou seja, as dificuldades são as mesmas, né, gente? Dependendo se você vai colocar seu filho numa escola particular ou numa escola pública, muitas vezes a gente não encontra, né, um profissional hábito para sanar as necessidades dessa criança, né? Às vezes você encontra ambientes escolares que os professores não tiveram uma formação sobre isso, né? Então, não é porque ela é particular que ela vai ter todos os benefícios, né? E, inclusive, essa questão de matrícula, né, eles falam que tem que ser especialmente numa escola pública, né? Não é que só pode ser na escola pública, você pode colocar numa escola particular,
né, achando que vai ter mais recursos, né? Mas muitas vezes não é isso que acontece, né? Muitas vezes a gente busca uma coisa que a gente acaba se decepcionando e não é isso que acontece. O sentimento da família sobre a deficiência de seus filhos é cíclico e pode transitar entre a aceitação e a negação. Por exemplo, quando o filho entra na adolescência, é comum o comparar aos demais jovens. E na maioria das vezes, o resultado dessa comparação é negativo, enfatizando apenas o que ele não é capaz de fazer, desconsiderando o quanto ele já evoluiu. A ausência da troca afetiva e de comunicação, especialmente nas famílias de portadores de autismo, costuma ser a maior dificuldade, pois os autistas têm dificuldades específicas para entender vários sentimentos humanos. Eles aparentam não ter sentimentos, mas na verdade, esse comportamento parece ser resultante da inabilidade cognitiva. Então, essa falta de preparo, né, da sociedade para lidar com determinada deficiência é assim, bastante indignante, né? Por exemplo, você tem muitas escolas que você encontra crianças mal informadas, que não foram trabalhadas desde pequenos, eles não sabem lidar com as deficiências, né? Eles tratam a criança como fosse qualquer criança. Na hora de tiver uma briga, qualquer tipo de desavença entre eles, eles acabam, né, até agredindo essa criança que tem uma necessidade especial, né? Então, é falta de informação desde o princípio, né? Esse convívio deles tem que ser muito bem trabalhado. Isso não pode acontecer, né? Não é só com autista, mas tem outras, tem síndrome de Down, né? Tem outros tipos de deficiência que você encontra em ambiente escolar, onde você não vê a criança respeitando o outro, né? Acaba também, muitas vezes, deixando essa criança de lado, né? Não se aproximando dela, porque ela tem uma necessidade, porque ela não consegue fazer que nem ela. Então, assim, é um assunto muito delicado, né? Isso afeta muito a família, né, também, porque a criança, como ela vai, né, a partir do momento que ela vai crescendo, ela vai vendo que ela não está sendo aceita entre o grupo, ela vai chegar em casa e vai ter uma hora que ela não vai querer ir para a escola, né? Por conta dessas coisas que acontecem. A família pode colaborar de maneira muito especial para o desenvolvimento da criança portadora de autismo na escola, principalmente fornecendo aos profissionais de educação as informações sobre as formas de comunicação da criança, havendo pelo menos uma forma de comunicação utilizada pela criança. As outras podem ser desenvolvidas. A matrícula da criança portadora de autismo na escola pode trazer alterações no seio familiar, na medida em que a criança está frequentando mais um grupo social e tendo a oportunidade de conviver com outras crianças. Os pais, por sua vez, passam a conviver com outros pais nesse novo universo e a acreditar nas possibilidades de desenvolvimento e aprendizagem sistemática de seus filhos. De acordo com Silva, é de suma importância o estabelecimento de vínculos entre familiares, professores, crianças e demais profissionais envolvidos, para que as atividades propostas estejam direcionadas às necessidades e peculiaridades de cada criança. Pois, embora o contexto escolar receba crianças que apresentem as mesmas condições específicas, uma tem o seu ritmo e sua individualidade, de forma que cada um tem uma rotina estabelecida, a qual deve ser respeitada para obter um desenvolvimento possível na aprendizagem. Então, essa socialização dos pais também, né, entre um pai e um outro, é importante
embora aconteça muitos preconceitos, a gente sabe que acontece preconceito, principalmente se a criança está na escola particular, se de repente na sala do seu filho tem uma criança com deficiência, tem um cadeirante, tem uma criança com necessidade com deficiência visual, né? É óbvio que o filhinho vai chegar lá e mãe, tem lá na minha sala tem uma criança que ela não escuta, tem uma criança que ela não enxerga, é uma criança cadeirante. Olha, gente, vai muito da educação que o pai dá para o outro filho para que essa criança aceite, né? A gente vê que tem crianças, inclusive, que elas até ajudam, né, a alimentar a criança com necessidade. Eu acho tão bonito isso, mas a gente vê muitas situações assim que a gente fica muito triste, né? Falta de preparo em casa, né? É onde começa tudo. Eu acho que você tem que dar muito, conversar muito com seu filho, né, a respeito dessas deficiências. Olha, filho, às vezes você está andando na rua, o filho que não tem informação vê uma criança ali fazendo um escândalo, né, na rua, né, de repente você não sabe que essa criança tem, né, é que de repente ela tem algum, né, tem autismo, tem outro tipo de transtorno, e você não sabe. Tem que explicar, porque muitas vezes a criança dá risada, né? Quando vê, ela dá risada e fica zombando da criança, né? É uma coisa que você não pode deixar acontecer. Tem que chegar e conversar com seu filho. Olha, filho, a gente não pode rir, porque de repente essa criança tem algum transtorno que está deixando ela assim, né? Ela agitada. Então, preparar o nosso filho para receber essas crianças também, né? Tanto em sala de aula, como no dia a dia, preparar, né, para que a gente não possa assustar essa criança. Bom, gente, eu tenho aqui 10 coisas que todo pai e mãe de criança com autismo precisa saber. A primeira coisa aqui é onde buscar informação. Aqui, como o Brasil, assim, existe uma escassez muito grande de profissionais atualizados e realmente capacitados para lidar com o autismo, os pais precisam ir atrás de informações, né? Precisam de buscar fontes seguras. Na internet a gente encontra muita informação segura, né? Embora a gente encontre as fake news, mas a gente obtém muitas informações seguras também, né? Um ponto muito forte com isso daí. Vai ajudar vocês em alguma pendência, alguma dúvida, dá né? Porque na internet tem muitos casos também, né? E às vezes são parecidos, não são iguais, mas são parecidos, que a gente consegue encaixar ali no que a gente está vivenciando. A importância de incentivar a independência. Essa importância aqui é para vocês incentivarem, né, a criança a se vestir sozinha, a se alimentar sozinha, a se higienizar sozinha. A princípio você tem que ajudá-la, né, lavar as mãos, pega na mãozinha dela para que ela possa lavar as mãos, né, direcione como ela tem que se limpar direitinho, né, dá um suporte para essa criança. A criança, vocês estão quer fazer alguma coisa em casa, alguma atividade em casa, de alguma tarefa em casa, introduza essa criança nessa tarefa. Vocês, eu estou lavando uma louça, ensine ela a secar a louça, né? Vai varrer a casa, pega a vassoura, mostra para ela como é que é, porque essa criança não depende só de ficar visualizando as coisas, ela depende de práticas, né? É bom ela praticar e ela ver o que ela está fazendo, como é que é, né? Já é um hábito para ela. Como treinar um aprendizado? Esse de treinamento de aprendizado por exemplo, lá na escola, a criança aprendeu sobre os animais. Assim, uma coisa muito importante, né, que a gente poderia fazer, né, para dar essa prática para a criança, é levá-la no zoológico, né, mostrar os animais que foram trabalhados naquela atividade, animais que elas não conhecem ainda, né, ela vai interagir legal. Está trabalhando com números, né? Ela trabalhou com números naquele dia, coloque esses números numa receita de bolo, por exemplo. Como fazer um bolo? Vamos fazer assim, mamãe vai usar.
Um copo desse aqui de açúcar, vai usar um ovo, vai usar uma colher de margarina. Então, coloca essa criança na prática, né? Está trabalhando sobre as frutas, leva ela no hortifruti. Ó, filhos, lembra daquela fruta que foi trabalhada? Para ela manusear, para ela ver o que é que ela está lidando. É importante essa interação. É preciso um tempo para o casal. Esse tempo para o casal não é só para os pais, né, que vivem juntos, né? Os que são separados também. É bom vocês viverem sempre em harmonia. Tira um tempo para vocês, né? Vão passear, fazer um passeio, né? Essa criança precisa de ver essa harmonia entre vocês, né? Um ambiente que é só de brigas, né, e com confusões, agrava mais ainda a necessidade que eles têm, né? Estabelecer pelo menos uma refeição em família. Essa refeição em família, gente, é assim, é uma coisa bem típica, né? Que não acontece muito. Hoje a gente não vê muito isso, né? De almoçarem todos juntos, né? Ou jantarem todos juntos na mesa. Geralmente um vai para a sala, outro vai para o quarto, um vai para a cozinha. São todos separados, né? Às vezes só a mãe que fica sentada com a criança, às vezes é só o pai, né? Então é importante vocês fazerem pelo menos uma refeição reunidos, né? Tomem café juntos, né? Ou almocem juntos, né? Infelizmente, os pais que trabalham não conseguem fazer isso, mas pelo menos no final de semana, né, façam isso, né, mostre né, o quanto é importante vocês estarem ali, né, nesse ambiente, né, nessa união. Conversar com outros pais, né, estabeleçam contato com outros pais de crianças com autismo, para troca de experiências, né? Informações sobre profissionais e tratamento, simplesmente para desabafar com alguém que está vivendo o mesmo que vocês, né? Além das associações, as redes sociais são uma ótima maneira de conhecer pessoas novas. Foi o que eu tinha falado. Obviamente que a gente não vai encontrar uma criança igual a outra, né? Mas alguma característica vai ter igual e vai uma ajudando o outro, né? Buscar oportunidades de interação social. Uma das características mais marcantes nas pessoas com autismo é a dificuldade de interação social. Por isso, é muito importante que os pais não favoreçam o isolamento. Não é porque a criança é autista que ela tem que viver isolada, ela tem que estar lá no meio das outras crianças. Ela até gosta, tem crianças que gostam, sabe? É óbvio que a socialização é uma das partes assim, que eles mais têm dificuldade, mas eles gostam. Você está no clube, num clube, por exemplo, tá lá várias crianças tomando banho de piscina. Se você pegar uma boiazinha lá, colocar ele lá, ele vai gostar. Não vai querer muito ficar com muita brincadeira, mas ele vai gostar ali da bagunça. Não deixe de participar de casamentos, festas de aniversário, eventos, né, comemorativos na escola junto com a criança. Isso pode ser muito difícil e talvez vocês tenham que ir embora muito antes de cortar o bolo. Mas é preciso buscar constantemente oportunidades para a criança estar em contato com outras pessoas além da família. Né? Não vai deixar de ir em evento porque, não, eu não vou, porque minha criança vai ficar muito agitada. Ele tem que vivenciar isso, né, gente? A gente tem que colocar a criança nesse meio. Trabalhar em conjunto com a escola. Independente da criança estudar em uma escola regular ou de ensino especializado, sempre se coloque à disposição para trabalharem juntos qualquer problema de aprendizado ou comportamento. Vocês têm que estar sempre lá junto com a escola. Isso é muito importante. Criar estratégias. Essa parceria de estratégia, né? Assim, mesmo estudando, né, e se formando, ninguém acerta sempre. Todo pai e mãe comete erro na criação dos filhos, né? É comum
os pais, né, terem a sensação de que por mais que se esforcem, não conseguem mudar determinado comportamento, né, ou ensinar algo específico. É muito importante que os pais tenham condições de conversar e avaliar o que está funcionando e o que precisa ser melhorado. Além de ter sempre em mente que a perseverança é a chave nesse processo de evolução da criança, né? Então, a gente tem que saber, né, se essas atividades que estão expostas também está sendo evolutiva, tem uma evolutiva legal, né, está tendo evolução da criança, né? Então, não é para se assustar, né, com coisas que não estão dando certo no momento. Procurar bons profissionais, né? Procure profissionais especializados e com experiência em autismo, né? Às vezes o profissional tem experiência com é, outras deficiências, mas não tem preparo para o autismo. Agora vamos falar sobre o autista e a sua educação. A escola é o único espaço social que divide com a família a responsabilidade de educar. Ela favorece uma transitoriedade entre as diferenças individuais e as necessidades do grupo, oferecendo ao indivíduo a oportunidade de comportamentos mais socializadores. Quando se propõe, por exemplo, a inclusão de portadores de necessidades especiais, devem ser respeitadas as características de sua natureza, visando a aquisição de comportamentos sociais aceitáveis, porém observando as necessidades especiais de cada educando e, sobretudo, trazendo os pais para um comportamento o mais realístico possível, evitando a fantasia da cura, sempre são presentes. Esse negócio de cura, né, a gente é tratamento, né, gente? É tratamento, acompanhamento, não tem esse negócio de cura. Não, ele vai ficar curado, não tem nada a ver isso aí, né? A gente tem que trabalhar, né, necessidades por necessidades, né, de onde vêm essas necessidades com a natureza, né? Então, para que os pais fiquem cientes e que aquele tratamento vai ajudar a criança em algo, né? Não que vai curá-lo, vai aumentar a capacidade dele de fazer algo. Além de eleger o que pode compor o currículo das crianças com autismo, é preciso conscientizar os familiares sobre os malefícios da infantilização e os benefícios do aprendizado da independência, a fim de desenvolver ao máximo as potencialidades do seu autista, visto que os pais precisam lembrar a realidade dura e imutável de que não serão eternos. Prepare essa criança, né, gente, para o mundo que vem aí. Não é achar né, até porque essa criança tem que saber lidar com a sociedade, né, para ele se impor na sociedade, né. Então tem que preparar essa criança. A parceria entre a família e a escola é enfatizada pela Declaração de Salamanca. O envolvimento entre as duas partes assegura uma ativa participação dos pais na tomada de decisões e no planejamento educacional dos seus filhos, com a adoção de uma comunidade clara e aberta. A maioria das famílias considera que a escola é um locus privilegiado para o desenvolvimento global dos seus filhos. Silva esclarece que os alunos com autismo aprendem diferente, desejam diferente e pensam diferente. O essencial é disciplinar a atividade e não imobilizar a criança. Corrigir ensinando, não reprimindo, pois o princípio afetivo da atividade
conduz à disciplina e à socialização. A inclusão educacional no Brasil é uma ação política cultural, social e pedagógica que visa garantir o direito de todos os alunos de estar juntos, aprendendo e participando, ou seja, eles estão juntos ali aprendendo, eles não estão separados um num canto, outro no outro, eles estão juntos ali aprendendo. Eu acho interessante, porém um pouco difícil, mas não impossível, que é um projeto que eu acho interessante, que quando eu pretendo até trabalhar com educação especial, mas se eu tivesse, por exemplo, uma sala em que eu tivesse uma criança especial, eu iria adorar fazer um projeto em que todos pudessem participar, né? Para que ele possa participar da atividade ali da criança, embora para uns sejam fáceis, para outros são difíceis, né? Então, eu acho interessante todos estarem ali vendo o que é que a criança está trabalhando, porque, gente, eu acho algumas coisas insignificantes, né? Por exemplo, numa aula de educação física, a criança ser excluída porque ela não consegue fazer aquele, sei lá, aquele movimento que o professor pediu. Ele tem que estar ali explorando, né, também essas atividades. Ele tem que estar lá no meio, ele não tem que sair com uma outra pessoa acompanhando ela, porque ela está atrapalhando a aula, porque ela não está conseguindo, né? E eu acho interessante essa criança estar junto lá de todos, né? Nem que seja com a bola na mão, para ver se ela consegue fazer alguma movimentação, tem que estimular. Então, eu tenho em mente assim, um projeto em que eu quero que essas crianças estejam inseridas, né, tudo juntos, né, juntas ali, para que eu consiga trabalhar também com ela do jeitinho dela, do jeitinho que ela sabe fazer, né. Segundo Nunes, Azevedo e Schmidt, a educação especial vem sendo discutida no Brasil com base na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Mas, apesar de a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional propor que as pessoas com deficiência devem ser inseridas preferencialmente no ensino regular, foi apenas a partir da Constituição de 1988 e sob a influência da Declaração de Chantilly, de 1990, e da Declaração de Salamanca, em 1994, que em nosso país começou a ser discutida a universalização da educação e a ser implementada nas escolas regulares uma política de educação inclusiva, culminando com a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, que determina que os alunos com TEA e aqueles com deficiência de alta habilidade de superdotação devem estar incluídos na rede regular de ensino, recebendo atendimento educacional especializado, o AEE, no contraturno. Ou seja, vão estar na escola especialmente, preferencialmente. Quando ele fala em preferencialmente, é que não é que, por exemplo, aquela escola vai estar preparada para receber a criança, porque a gente vê que a maioria das vezes não tem uma pessoa para acompanhar, mas a maioria das vezes não é bem assim que funciona, né? Mas não é que, por exemplo, que a escola vai estar preparada, né? Ela pode também e estar também matriculada numa escola particular, né? Desde que tenha algumas pessoas para acompanhar o desenvolvimento dessa criança. O AEE tem como função identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos nas escolas públicas e privadas, considerando as suas necessidades específicas. As atividades desenvolvidas por esses educandos nas salas de AEE
devem diferenciar-se daquelas realizadas na sala de aula comum, não sendo substitutivas à escolarização. Devem sim complementar ou suplementar o processo de aprendizagem desses alunos, né? Então, o AE, ele vem para trazer uma complementação, né, da aprendizagem dessas crianças, né? E não para substituir algo, ele vem para dar uma suplementação, né, para complementar algo que eles estão tendo necessidade, que estão tendo barreira, né, para o aprendizado deles. Gente, chegou aqui o fim da minha quarta aula. Espero que vocês gostem da aula. Agradeço muito a participação de todos. Aí a próxima aula, assim, vai ser a última aula, né? Então, a gente vai fechar aí com jogos, né? Atividades que a gente possa passar em sala de aula para essas crianças, tá? Tenham uma boa noite, tá? E muito obrigada pela participação de todos.